após essa informação preliminar, né, uma primeira informação sobre o pavio, provavelmente vai surgir uma pulguinha atrás da sua orelha, né? Uma pergunta, que é, aí se o candle fechar e não deixar pavio no seu fechamento? Que, para quem estuda lógica, conhece como fechamento de candle ou vela expirada, tá? Quando o candle ele fechar sem deixar pavio, né, que é uma vela expirada, temos que ocorrer o fechamento do preço. E o fechamento do preço nos indica a ausência da liquidez naquele momento, certo? Então, se fechou o preço, ele não tem mais interesse de seguir o fluxo, tá? Aqui no caso a gente tem essas duas velas. Então, se eu tenho uma vela de fechamento de preço de baixa, eu não vou ter mais uma leitura para baixa, certo? Para entrada de venda. E se aqui fechou o preço de compra, eu não vou ter mais análise para entrada de compra, certo? Eu vou mudar o foco da minha leitura. Vamos lá. Do exemplo acima, temos que o que predomina na formação desse preço é a ação de venda, ou ainda volume de negociação de venda e ou oferta de venda, sem qualquer demanda ou liquidez a ser trabalhada, certo? Toda essa vela, aqui essa vela vermelha, certo? Da ponta do pavio até no seu fechamento, a ação que predomina aqui é única e exclusivamente de venda, certo? Porém, se ela travar, se essa vela aqui fechar desse jeito, travando numa marcação, vamos supor, numa marcação que denote a entrada de compradores, tá? Você automaticamente tem uma leitura para cá para a próxima vela, perfeito? Já aqui, do exemplo acima, temos que predomina na formação desse preço a ação de compra, ou ainda o volume de negociação de compra ou oferta de compra, sem qualquer demanda ou liquidez a ser trabalhada. Então, neste exemplo acima, nós temos que deste ponto até o fechamento dessa vela, predominou única e exclusivamente a ação de compra, certo? Porém, se esse preço aqui ele fechar desse jeito e travar numa marcação que denote, né, a entrada de venda, certo? Ou um posicionamento de venda, né, você tem uma leitura de put para a próxima vela, perfeito? Ah, mas e se nesses dois cenários aqui as velas acabarem se conectando com nesses dois cenários aqui, com um lote, né? Vamos supor nesse exemplo aqui, um lote de venda ou com um comando de venda, certo? Então aqui você vai aguardar a movimentação que a vela vai fazer, tá? Porque se essa vela aqui ela se conectar, fechar aqui, mas ela se conectar com uma força de venda passada, tá? Ela vai te dar leitura para fluxo, certo? O mesmo aqui. Se essa vela aqui ela fechar se conectando com uma força de compra, um comando de compra ou um lote de compra, tá? Ela vai te dar a leitura para fluxo. Tá bom? Pegou o bizu?